membros aqui do canal. Se você é um membro, você deixa um comentário e o YouTube me permite selecionar exclusivamente os seus comentários para lê-los e respondê-los nesse vídeo. Bruno Gama disse assim: não existe crente de esquerda, torno a repetir. Não, isso é um problema, tá? Deixa eu desenvolver isso com um pouco mais de cuidado, porque no vídeo passado o pessoal ficou meio eriçado. Foi a primeira vez que muita gente ouviu que querer serviços públicos de qualidade é uma prática de esquerda. Não, de direita. Falando de economia, o pessoal mais à direita, onde é que é a minha direita? Direita é aqui, né? Vai ficar aqui lá à direita, né? A direita está relacionado a uma busca por menos intervenção do Estado, menos imposto, estados menores, estados cada vez menos intrusivos na vida do cidadão. Ser de direita, por exemplo, é pensar em salários livres, em relações comerciais, com cada vez menos imposição do Estado, no Estado coletando cada vez menos imposto, o que significa o Estado fornecendo cada vez menos produtos e serviços. E assim, o mercado se regulando livremente. O Estado teria a função de obrigar o cumprimento de contratos, o Estado forneceria alguns serviços mínimos essenciais e é isso, meu patrão. Então, para a maioria de vocês, isso soa um pouco absurdo. Para a maioria de vocês, vocês querem salário mínimo, vocês querem que o governo forneça uma série de benefícios, de distribuições de renda, de serviços públicos amplos, cada vez mais baratos, cada vez mais financiado por imposto. Essa é a perspectiva, olha só, economicamente mais à esquerda. Por isso, quando o senhor para mim diz: Iago, crente pode ser de esquerda? Aqui, ó, não existe crente de esquerda, como o Bruno colocou. O Bruno está dizendo o seguinte para mim: não existe crente que é a favor de salários mínimos cada vez mais altos, não existe crente que é a favor de piso salarial da enfermagem, de protecionismo ao mercado interno através de maiores impostos de importação, não existe crente a favor de sindicatos e conselhos de classe, não existe crente que é a favor que o governo forneça educação, segurança, saúde, transporte, infraestrutura, tudo isso de forma cada vez mais ampla, através do dinheiro público. Aí você diz: opa, pastor, nada a ver isso não, isso aí não é coisa de esquerda não, isso aí é coisa de quê, né? É coisa de quê? Você que é de direita acredita no quê? Acredita em cada vez menos serviços públicos. Olha que loucura. Se você acredita em serviços públicos amplos, cada vez mais disponíveis, cada vez mais financiados pelo dinheiro que é tirado do contribuinte, parabéns, você tem uma política econômica mais de esquerda. Uma política econômica de direita seria uma política econômica que acredita em contratos livres, em livre mercado, em economia aberta, em poucos impostos, em um governo que, por não cobrar tantos impostos, não fornece tantos produtos, e que cria um cenário livre para que o mercado forneça bens e serviços de modo cada vez mais livre, com cada vez menos intervenção do governo. Por isso, quando você chega para mim e diz: não existe crente de esquerda, eu adoro fazer essa piada. Você é de esquerda. Você muito provavelmente é de esquerda. Você queira não, como disse o Mises, you are all a bunch of socialists. Vocês são tudo meio socialistas, vocês são tudo meio de esquerda. E eu sei que ofende alguns de vocês, porque vocês foram ensinados por muito tempo a só pensar em esquerda em um sentido moral. E em um sentido de política moral, claramente um cristão de esquerda tem um problema com a sua fé. E aí eu entendo que o Bruno colocou aqui: não existe crente de esquerda. Claro, você é um crente que é a favor do aborto, aí você não dá pra ser muito crente que é a favor de aborto. Você é um crente que é a favor de ditadura, de governos ditatoriais, socialistas ao longo do mundo. Você é um governo que é contra a liberdade religiosa, porque ao longo da história do mundo, os governos de esquerda sempre foram governos que restringiram liberdade religiosa e liberdade de discurso. Você é a favor dessa agenda trans que está se estabelecendo por aí? Beleza, não dá pra ser um crente de esquerda nesse sentido. Mas existem vários crentes que são contra o aborto, que são contra a equiparação de união homossexual com família, que não compram a agenda trans, mas que tem uma política econômica mais à esquerda, como a maioria de vocês. Eu vou dizer que esse cabo não é crente? Claro que não. Aí vocês ficam eriçados, simplesmente porque ouviram o pregador de vocês gritar no púlpito 1000 vezes que crente nunca pode ser de esquerda, e vocês nem sabem qualificar do que é que vocês estão falando quando falam de esquerda. Por quê? Porque nós fazemos nossas guerras políticas baseado em burrice, não em informação. Até porque essa briga de direita, esquerda, já é uma terminologia extremamente limitada. Então, entenda, você provavelmente é um crente de esquerda. E sabe, eu acho meio incrível. Tempo das eleições, eu vi um pessoal que eu acompanho na internet dizendo: crente não pode ser de esquerda, crente não pode ser de esquerda, crente não pode ser de esquerda. E aí, quando deu a briga do piso salarial da enfermagem, tava todo mundo lá: precisamos de piso salarial da enfermagem. É um absurdo que a enfermagem não tenha piso salarial. Buscar piso salarial é uma das políticas econômicas mais de esquerda possível. É uma das políticas mais de esquerda possível. Entendeu? É literalmente tabelamento de preço. A única coisa mais à esquerda que piso salarial é o fim do salariado. Piso salarial é uma política de esquerda. E eu não tô condenando você por querer piso salarial, não. Ou por você desejar piso salarial. Aí é sua política econômica, eu não tenho nada a ver com isso. Mas é uma política econômica de esquerda. Muitos de vocês que estão batendo na esquerda, não pode ser crente de esquerda, são a favor de piso salarial. E de várias políticas econômicas de esquerda que vocês nem sabem que é uma política econômica de esquerda. Simplesmente porque vocês acreditam que ser de esquerda é a favor de aborto. Eu não sou de esquerda, né? Eu não sou de esquerda. Eu sou mais de direita que você estudie, provavelmente. Não existe crente de esquerda. É como se quase nenhum de vocês fosse crente pra mim. E não é verdade. Pra mim, vocês são tudo crente. Vocês podem ter uma política econômica ruim, vocês podem ter uma política econômica meia boca, mas são crentes mesmo assim. A não ser que você assuma parte da política moral e social da esquerda. Aí a gente tem um outro problema. Então eu quero dizer o seguinte: qualifiquem as ideias de vocês. Complexifiquem o pensamento. Parem de ficar repetindo as coisas como se fossem um bando de cachorro latindo. Pensem sobre as coisas e façam o discurso de vocês de forma mais madura, que aí a gente cresce com um debate teológico em cima disso. Pessoal, pergunta. Olá,
Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo aqui no canal Degustação Teológica. Eu sou o pastor David Domenicali, da Igreja Batista Fraternidade, aqui da região de Caieiras. Esse é o nosso canal, Degustação Teológica. Você que já tem acompanhado, obrigado. Você que entrou aqui a primeira vez, seja bem-vindo, volte sempre. Não sou um youtuber, costumo dizer o seguinte, meu canal é porque eu tenho sempre o desejo de levar até as pessoas um pouco mais de informação, principalmente no que tem a ver com teologia e vida cristã e igreja, tá? Essas três coisas. Lembrando que a igreja, ela se relaciona, né, com os diversos assuntos. Lembra-se do teólogo Karl Barth? A Bíblia numa mão e o jornal na outra mão, né? Para que a gente esteja informado sobre as coisas que acontecem, para que a gente não seja bitolado ou alienado, né? O cristão precisa estar atento. A teologia, ela faz parte da nossa vida, não apenas dentro da igreja, mas também como nós agimos no mundo, né? A nossa fé, nossa crença, nossa conduta. Por isso que é importante a gente falar sobre diversos temas e trazer aqui sempre para uma reflexão teológica, ok? E vocês viram aí o início do nosso vídeo, eu pus um trechinho das falas do pastor Iago Martins, né? Uma pessoa que eu gosto muito, assim, que eu admiro, tenho muito respeito pelo pastor Iago Martins, e concordo muito sobre o que ele disse, tá? Acho que precisa ser melhor esclarecido, né, essa questão de esquerda e direita, que a gente tem uma polarização no Brasil, talvez não só no Brasil, mas no mundo, né, digamos assim, no mundo ocidental, uma polarização muito grande sobre esquerda e direita, e às vezes a gente perde o foco, ou a gente acaba não entendendo, ou pelo menos simplificando demais a questão, e a gente acaba seguindo em alguns equívocos. E eu quero dar parabéns ao pastor Iago Martins, que deixou muito claro isso em um dos seus vídeos no canal Dois Dedos de Teologia, que foi o vídeo que vocês viram aí na introdução, tá bom? E eu quero só fazer então alguns comentários. Desde já digo que concordo com tudo ali que o pastor Iago Martins disse, só quero discorrer um pouco sobre o assunto, para que a gente possa então sair daqui desse vídeo com as coisas bem mais claras, tá? E se você discordar de mim também não tem problema, que isso aqui é um espaço democrático, aqui tá bom? Bom, pessoal, seguinte, então vamos lá. Então, o pastor Iago disse o seguinte, que a gente não pode sair afirmando que é impossível um cristão ser de esquerda. E se vocês assistiram o vídeo dele, né, e prestaram bem atenção e conseguiram entender o que ele falou, então vocês vão aceitar, ou pelo menos sendo lógico, vamos usar assim pela lógica, de que ele está correto. Porque existem três esferas, né? Pelo menos, tá? Talvez tenha até mais, mas vamos usar três esferas ou três pontos fundamentais que definem o que é direita e esquerda. E aqui tem, pelo menos a economia, certo? A política, que muitas vezes acaba atrelando a economia junto, obviamente, né? Mas política é política, economia é economia. Dá para você falar das duas de forma separada também, né? E a questão da moral ou dos costumes, tá certo? Então, é possível ser uma coisa sem ser outra, né? Como o pastor Iago já deixou muito claro. Então, é possível, sim, que um cristão seja de esquerda, e às vezes sem saber que isso é ser de esquerda, né? Quando ele defende, por exemplo, na questão da economia, falando de questões econômicas, né? Econômicas, ele defende os direitos, né? Por exemplo, carteira assinada, multa rescisória quando é demitido, seguro-desemprego, se você usa o seguro-desemprego e gosta, né?
Enfim, todos os direitos, né? Às vezes você recorre ao sindicato para ganhar uma causa trabalhista, enfim, quando é justo. Não estou falando quando você é desonesto, estou falando quando você é justo e acredita que houve, por parte da empresa ou do empresário, algo que te prejudicou, né? E que foi indevido. Então, assim, você recorre dentro das leis trabalhistas na justiça para tentar ganhar aquela causa, tá? E eu conheço amigos que foram injustiçados e foram sim recorrer à justiça e dentro das leis, claro, eles conseguiram aí resolver o seu problema, né? E ganharam na justiça a sua ação e foram recompensados, né? Então, de certa forma, as pessoas não param para pensar. Às vezes a gente não para pensar. Então a gente usa a esquerda de modo muito genérico. Então, de certa forma, se a gente quer que tenha bastante saúde pública, né? Que o ensino seja cada vez mais público, aberto ao público, sem haver a cobrança, né? Até porque a gente já paga imposto, certo? Na verdade, significa que o Estado ele precisa estar fortalecido. Então tem que ter bastante imposto para que os serviços aconteçam gratuitamente. Quer dizer, não é gratuito, porque já é pago porque a gente paga imposto, né? Não existe serviço gratuito. A gente paga, né? Os brasileiros pagam muito. E o Brasil é um dos países que mais cobra impostos, tá? O nosso problema, queridos, não é nem os impostos. O nosso problema é que, infelizmente, é um país cheio de corruptos, isso tem que ser dito aqui, que desviam dinheiro à vontade. As leis aqui não são aplicadas corretamente e nós temos também um sistema judiciário ou jurídico, né, que é cheio de brechas, né, que facilita na impunidade, né, de criminosos em todas as esferas. Eu estou falando com todo tipo de crime que você imagina, desde lá dos ricos que podem cometer algum crime até o mais pobre. Então, temos brechas na lei, né? Um retardamento, muitas vezes, para julgar os crimes. Enfim, pessoal, fica meio bagunçado. O negócio jurídico aqui no Brasil é zoado, tá? Então, o problema é que tem lei, mas elas muitas vezes não conseguem ser aplicadas, elas não funcionam e as pessoas não são punidas, né? Nós vimos recentemente aí, pelas brechas da lei, um monte de gente que estava condenada agora está solta, né? Pessoas que eram para estar 300 anos de prisão, cumpriram 10 anos de pena e estão na rua e estão ali com seus recursos, com seu dinheiro, tudo certo, como se nada tivesse acontecido. Então, pessoal, esse é o problema do país, é que as leis não funcionam muitas vezes, né? E algumas vezes elas funcionam, depende da situação, né? Mas o problema então é que a corrupção arrebenta com a gente. Então acaba que sobrecarregando muitas taxas que nós pagamos, nós não vemos um retorno. Por quê? Porque no meio do caminho esse dinheiro se perde. Começaram uma obra do Rodanel aqui em São Paulo, né? Lógico, tem muita coisa construída do Rodanel, então, são várias etapas, mas teve uma das etapas aí do governo Alckmin, né? Que ficou aí. Começaram e gastaram sei lá quantos milhões naquilo, né? E tá lá a obra, não acabou, ficou lá e a gente nem sabe como tá, ó. Entendeu? E dinheiro de quem? Dinheiro da gente, do contribuinte. Então o problema todo é corrupção, desvio de verba, cabide de emprego, as pessoas, muito carguinho, né, de favor. Eu sou a favor do concurso público, mas tem muito cargo de favor, comissionado e tal. Tá? Então, assim, pessoal, acaba ficando que difícil porque você não tem um retorno. Aí você vai ver as penas que não são cumpridas, né? Elas não são as penas, a justiça, né? Ela é falha, né? Tem brechas. E aí você vê policial se matando, arriscando a vida para prender bandido e daqui a pouco o bandido tá solto, tá na rua. Então isso acaba até desmotivando o policial também, que muitas vezes é criticado. Alguns policiais são bons, outros são ruins, né? Aliás, tem muitos policiais bons, vamos corrigir a minha fala, mas tem alguns e muitos também que são ruins, né? Mas eu acho que, no geral, a polícia, ela faz seu papel, né? A polícia militar, principalmente, eu estou me referindo a ela, porque é ela que faz as abordagens na rua. Geralmente as pessoas reclamam mais da polícia militar, porque é ela que tem o contato direto com o público. Quando eu falo de polícia aqui, eu falo da farda, tá? Porque muitas pessoas reclamam, né, que tem uma abordagem bruta, que muitas vezes foram injustiçados com o policial que
foi muito bruto ali na maneira que falou, que abordou, que tocou. E é justamente nos confrontos com a polícia militar que a gente vê muitas mortes, bala perdida, aí entra no jornal, passa na televisão. Então, mas é difícil, os policiais também prendem muita gente, muito bandido, eles acabam fazendo muita coisa e depois acabam vendo que o trabalho suado não rendeu porque aquela pessoa foi presa e foi solta. Né? Então a gente precisava acertar isso, para ficar a polícia sentir o seu trabalho mais valorizado, os maus policiais serem investigados e realmente punidos, né? Mas os bons policiais serem preservados e fazer cumprir a lei para que eles possam entender que o serviço deles vale a pena, né? Mas assim, no geral, a gente vê que falta, a gente sente às vezes uma falta de segurança, né, um abandono por parte do Estado, às vezes o efetivo da polícia não é o suficiente, não dá conta. Então a gente vê em muitos lugares uma sensação de insegurança, né? E quanto mais impunidade, mais roubalheira tem, porque os bandidos, eles sabem da folga da lei, então eles deitam e rolam. Então, o problema não é pagar imposto, o problema é você pagar imposto e não ter segurança. Continuar, parece que você está sendo palhaço, dando dinheiro à toa. Sabe aquele lance, você pagar uma coisa que não funciona? É isso que acontece. Só que aí é obrigatório, você não pode ficar sem pagar o imposto, é obrigatório. Tá certo? E é em tudo, né? Em tudo que você compra, já começa, o imposto começa sobre o seu salário. Quando você recebe, você já deixa um pouquinho lá pro governo. Aí você vai com tudo que você vai comprar, você paga impostos, né? Estão querendo fazendo aí a reforma tributária, que vai unificar os impostos, mas não vai mudar nada. Você vai continuar pagando tudo do mesmo jeito, talvez até pior em alguns aspectos, né? Eu não sou especialista em economia, não vou falar muito sobre isso. Mas o problema não é, sabe, não é a gente pagar imposto, o problema é as coisas não funcionarem, tá bom? O transporte público muitas vezes deixa a desejar, né? Vai muito lotado, não tem conforto, você paga, né? O SUS, o Sistema Único de Saúde, que apesar de ser um gigante, de ter muita gente boa, muito médico bom, enfermeira, equipes boas, mesmo assim, cara, ainda é um sistema que deixa a desejar. Eu acho que o efetivo de funcionários é pouco ainda. Às vezes a gente vê um médico dando conta ali de uma unidade sozinho, cara. Sabe, com a ajuda de dois ou três enfermeiros ali, uma equipe de auxiliares, mas só um médico, às vezes, dando um plantão de 12 horas no lugar, só ele. E corre para cá, corre para lá, esgota, entendeu? Então, cara, precisa ter um olhar melhor e um investimento maior. E na educação também. O problema da educação os mesmos professores que dão aula na escola particular, eles são os mesmos que dão aula na escola pública. Muitas vezes eles dão aula de manhã, por exemplo, né, na escola pública e saem à tarde e vão dar aula na escola particular. É o mesmo professor. E os professores e os pais e alunos da escola particular onde esse professor dá aula, eles ficam muito felizes, porque o professor é excelente. Aí quando vai para a escola pública fala que não funciona direito. O sistema que os professores, isso, aquilo, mas a questão não é essa, a questão é superlotação. Na escola particular, você tem, dependendo da escola, 20 alunos no ensino médio, ou no ensino fundamental 2, né, de sexto ao oitavo ano, de sexto ao nono ano, de quinto ao nono ano, você tem muitas vezes na escola particular 20 alunos, no máximo 22 alunos. Para você dar aula para 22 alunos é muito mais fácil do que você entrar numa escola que dá aula para 35, alguns casos até 40 alunos. A escola pública, na escola pública essa superlotação. Então é o dobro praticamente de aluno quando você compara com uma escola particular, né? Então, o ensino público é muito mais pesado. Então fica difícil o professor exercer dar atenção a todos, né? Dar a mesma qualidade de aula, organizar seu tempo. Cara, essas coisas precisam mudar, tá? Tem que diminuir o número de alunos em sala de aula, tá bom? Bom, pessoal, eu não quero entrar na questão agora, falando da militância dentro das escolas, porque infelizmente tem também isso, né? A esquerda, na questão cultural, né? Na questão dos costumes, né? Da moral, tem destruído sim, né? Uma visão mais familiar, uma visão mais tradicional, mais conservadora. Então, o conservadorismo tem perdido espaço, sim, nas escolas, tanto no ensino fundamental, médio, como nas faculdades, tá? Isso é um problema, e que eu vou falar mais adiante aqui no vídeo.
Mas, assim, de modo geral, a gente paga imposto para ter escola com educação, escola, né, de qualidade, segurança com qualidade e saúde, né, sistema de saúde com qualidade. E não acontece, tá? E transporte público de qualidade, não acontece. Deixa a desejar, pobre sofre bastante nesse sentido, né? E tem muita corrupção e muita impunidade. Então, essas duas coisas ajudam a não melhorar nada, tá? Então, esse é o problema. Mas se a gente, vamos supor que funcionasse, se essas coisas todas funcionassem, eu acho que nós não estaríamos reclamando de pagar imposto, porque tem retorno, e um bom retorno, tá? O problema é que nós investimos muito e colhemos pouco, tá? Então, mas é uma coisa de esquerda, você precisa saber, carteira assinada, direitos trabalhistas, sindicatos, tudo isso, né, contratos, seguro-desemprego, tudo isso que é um direito do trabalhador, foi conquistado, é sim uma visão da esquerda. Então, nesse sentido, se você é um cristão e gosta disso, não é pecado, você não está errado. Quem é também contra isso é liberal, né? Eu queria que fosse tudo liberal, né? A gente não tivesse seguro-desemprego, a gente não tivesse direito nenhum, mas também o salário fosse maior e a gente pudesse pagar menos impostos e tal. Tem os dois discursos, aí é no campo da economia, tá? Então, no campo da economia, não é pecado você ser de esquerda ou de direita, tá bom? Tanto faz. Agora, o cristão, na minha ponto de vista, na política, ele não pode ser de esquerda, no meu posicionamento. Por que ele não pode? Porque a esquerda, a política, tá? Lógico que muitas vezes ela está relacionada também à economia, acaba atrelando, né? Mas nem sempre. Mas na política, geralmente, eu não estou dizendo que é sempre, mas normalmente observando, né, o que acontece em outros países, a gente acaba vendo posturas onde a esquerda ela trabalha na visão política, né, com a base no marxismo, ideológico, tá? E naquele marxismo raiz, lá do Marx, do Karl Marx raiz, o primeiro lá, porque dizem que o Karl Marx tem duas fases, né? Diz que quando ele escreve o Capital, ele já é um Marx mais moderado, ele é um Marx mais experiente, mais, né, já tem um olhar mais apurado, e diz que quando ele escreveu inicialmente, né, os seus trabalhos, como falando de revolução, né, revolução lá do socialismo, essas coisas todas, dizem que ele era mais radical e tal, e depois ele amadurece. Cara, eu não sou especialista, não vou discutir isso. O fato é que esse Karl Marx raiz do início, ele ainda alimenta, sim, as bases que eles chamam bases revolucionárias da esquerda, tá? E aí a gente vê que nessas bases a religião ela é reprimida normalmente. Por quê? Porque sempre caminha para o comunismo. Para chegar ao comunismo, que é o ideal, onde todo mundo tem igual, a partilha, né? Ninguém tem mais que ninguém, a distribuição de renda é perfeita, todo mundo é igual. É um discurso lindo, e até eu quero esse discurso. Acho maravilhoso. Só que aí tem um problema, né? Quando eles vão trabalhar o processo para chegar nesse comunismo perfeito, eles vão passar pelo socialismo, e essas próprias literaturas, né, principalmente de Marx, no seu início de estudo ali, de produção literária, ele vai afirmar, não só ele como outros, né, escritores com esse ponto de vista, e os que vêm depois e que bebem na fonte marxista, essa marxista raiz, né, eles vão dizer o seguinte, que os meios para chegar nesse ideal é muitas vezes o Estado tomando o poder mesmo. É o Estado tomando poder e colocando sua mão em tudo. E para o Estado fazer isso, querido, ele precisa usar o quê? Força. Não tem outro jeito, não vai ser na negociação, cara. Vai ser na força. E aí o que acontece? É o que acontece com a China. Não adianta, a China é livre. Não, a China é livre até um certo ponto. Ela controla tudo, cara. Até a internet deles é controlada. Você pensa que eles têm internet igual eu e você tem aqui no Brasil? Tem censura. Se torna uma ditadura.
O governo é que diz o que você pode falar, o que você não pode falar, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Então, isso tem na China, cara. Só que a China, ela mantém o sistema capitalista sendo alimentado, mas o Estado controla tudo e eles censuram muita gente para muita coisa, tá? Então, é assim. Agora, lógico, tem países mais fechados ainda, como a Coreia do Norte, socialista, e lá é bem fechado mesmo, lá é terrível. As pessoas sofrem opressão nesses lugares. Então a esquerda ela é apaixonada pelo comunismo, faz disso uma religião e que ela passa a nem fazer críticas ao próprio sistema. Né? Você vê o pessoal falando mal do Lula, quando o Lula apoia o Maduro. O Maduro, né, que ali da Venezuela, atualmente. Eu estou gravando esse vídeo em julho de 2023, é um vídeo atual, em julho de 2023. O Lula voltou ao poder, a esquerda, o PT, a esquerda brasileira, na política, né? E aí o que acontece? O cara recebeu o Maduro agora, esses dias aqui, eu vou pôr uns vídeos daqui a pouco para vocês olharem, e ele fala que construíram uma narrativa contra o Maduro. Olha isso. Passando pano para o ditador. E a Venezuela lá está quebrada, o pessoal passando fome. E tem sim repressão, tem censura. Tem várias entrevistas de venezuelanos falando que aliás, muitos fogem de lá, venezuelanos que fogem do país, né, desesperados, às vezes escondidos, debaixo de repressão, né? E aí vem aqui o Maduro e o Lula diz, olha, construíram uma narrativa contra o Maduro, que ele é gente boa, né? Estão prejudicando a imagem da Venezuela. Esperar o quê, né, de um presidente que ele elogia Fidel Castro, que também foi outro ditador, né? Inclusive os marxistas aí, os de esquerda da Revolução Marxista, né? Eles elogiam inclusive o Che Guevara, que era assassino, né, e tal. Então esses caras, eles são, tipo, eles vão... movimento MST e tudo focado nessa política do tomar a força, do ganhar o poder e tal, né? Então isso tudo aí, pessoal, que a gente vê na política, caminha para isso, não tem jeito. Cedo ou tarde vai chegar nisso aí, porque é tipo uma base desse sistema. Não, essa é a base, não tem jeito. Tá? Chega cedo ou tarde vai virar aí um país como a Nicarágua, né? Cuba, que a gente falou de Fidel, Cuba, né? Assim, ó, e os países ficam acabados. Eles vão lá com aquele discurso, é o embargo dos Estados Unidos, o embargo da Europa, né? Enfim, cara, boicote disso, boicote daquilo, não. É que o sistema é um sistema opressor, né? E fere direitos humanos e tudo mais, e tira a liberdade. Então, tudo que tira a liberdade, queridos, não pode haver apoio de um cristão. Tá? Esse é o grande problema, acho que talvez um dos maiores problemas dessa visão socialista, comunista, marxista, enfim, o nome que você quiser dar, que a esquerda abraça na política, tá bom? Cedo ou tarde eles vão caminhando para isso. E não dá, eu acho que quem se diz cristão e votou no Lula deveria ser o primeiro a criticar, né, quando o Maduro veio aqui, mas todos eles passam pano. E no fundo acho que eles acreditam que está certinho mesmo, né? Então não dá para você abraçar. Lembrando que historicamente o comunismo é inimigo do cristianismo. Vocês vão falar, não, você está falando besteira, né? O pessoal que é da esquerda adora falar que a gente fala besteira. Mas é assim, é inimigo do cristianismo. O cristianismo verdadeiro. Não estou falando da teologia da libertação, que a teologia da libertação não é cristianismo, é marxismo, tá? E lembrando, tá? A teologia da libertação ela não é a mesma coisa, né, que outras teologias latino-americanas. Vamos separar as coisas aqui, tá bom? A missão integral, por exemplo, é uma outra coisa. Ela dialoga com o pensamento da esquerda, dialoga com o pensamento da direita, porque tem que dialogar, né? É um campo teológico, mas o foco é missionário. Mas ela não toma partido, ela é contra a tomada de poder pela força, pela violência, diferente da teologia da libertação, que busca extremos. Então não é a mesma coisa, não vamos confundir, ok? Mas aí eu também, nada contra também quem é crítico, né,
da teologia da missão integral. Mas a crítica aqui é a teologia da libertação, tá? A teologia da libertação é um problema, não é bíblica, não é cristã, ela é marxista. Então, padres e pastores que abraçam essa visão, eles estão fora da visão do evangelho, que a visão do evangelho não é tomar nada pela força, mas pelo amor, pela pregação, pelo exemplo. Não tem nada a ver com a política da força, dessa coisa que a teologia da libertação apoia nos regimes de ditadores, tá? Então, que fique claro aqui, isso não é besteira, isso é história, né? Eu acho que eu estudei um pouquinho para poder falar o que eu estou dizendo aqui nesse vídeo, beleza? Então, na política, o cristão não pode ser de esquerda, ele pode ser na economia. Na economia, tudo bem, não faz nenhum problema, e o Iago Martins está certinho, né? Que você defende esses direitos, é de esquerda e não de direita. Agora, na política, não dá para apoiar a esquerda, tá? Porque ela caminha para uma visão comunista, socialista, normalmente é assim, e o inimigo se torna o cristianismo, porque o cristianismo prega o quê? Ele prega a liberdade, tá? A liberdade, nunca a censura, tá bom? Então, é contra. Então, eu vou mostrar para vocês agora alguns vídeos aí do Lula, né? Falando aí, né, sobre apoiando o Maduro, apoiando ditadura, né? Os ditadores, né? Elogiando. Olha aí para você ver. E o cristão que diz que é de esquerda na política devia fazer críticas ao Lula, porque isso tá errado, não se deve fazer um negócio desse. Veja aí na sequência. Vista uma cerimônia de assinatura de atos entre Brasil e Venezuela. E, posteriormente, o governo brasileiro vai oferecer um almoço ao presidente da Venezuela e à primeira-dama no Palácio do Itamaraty. Pelo presidente brasileiro para retomar o diálogo político na América do Sul, mas ele tem sido ofuscado por polêmicas em torno da participação de Maduro. Lula disse que o governo venezuelano, que é criticado por violações de direitos humanos, está sendo alvo de uma narrativa. Se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Então, Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das quantas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. Que é motivo de orgulho ser chamado de comunista. Ele disse isso durante uma reunião do chamado Foro de São Paulo, que reúne as principais lideranças de esquerda da América Latina e do Caribe. Alessandro Saturno, boa noite. O que mais disse o presidente? Oi, Giovana, boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, durante o discurso de abertura, o presidente Lula, ele criticou a desigualdade social, disse que enquanto crianças estão morrendo de fome, tem ricos pagando passagens de foguete e também de submarino. O presidente ainda falou que está fazendo o possível para que o Brasil tenha destaque no cenário internacional e que é melhor ter alguém de esquerda cometendo equívocos que podem ser criticados do que alguém de direita governando. Lula também defendeu a democracia mesmo depois de ter relativizado o conceito ao se referir à Venezuela. O evento acontece num hotel de uma região central aqui de Brasília. Um trecho da fala do presidente Lula. Ele nos acusa de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende, isso nos orgulha, muitas vezes. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidência da República pela terceira vez. Então, veja, vai ter eleições esse ano na Venezuela.
Vai ter eleições da Rádio Gaúcha, pode mandar uma equipe lá para saber se ela vai ser legítima ou não. Presidente, eu fui preso na Venezuela 3 anos atrás, então acho que o senhor diria hoje que a Venezuela é uma democracia? Deixa eu lhe falar uma coisa. Em 2001, eu tinha apenas 20 dias de governo, eu criei um grupo de amigos da Venezuela. Bom, vocês viram aí, né? Então, ao apoio aí, né, do Lula, né, aos regimes aí de ditadura e a ditadores e ainda defende ainda, né, dizendo que não é nada daquilo, não. E, cara, isso é podre na política, ver os caras mentindo dessa forma, né? Então não dá para você apoiar essas coisas que você viu nesses vídeos que eu coloquei para você agora. Cara, isso não tem nada a ver com ser cristão, então não dá para você ser cristão na política quando se refere à esquerda, tá bom? Por isso que normalmente o político cristão acaba abraçando a direita, porque a direita vai prezar por liberdade, né? Liberdade de expressão, né? Liberdade em todos os sentidos, né? E é por isso que a igreja respira onde não tem ditadura, e a igreja vai poder pregar o evangelho livremente, né? Falando o que pensa sem repressão, né? E caso contrário, a igreja, quando houver regimes de ditadura, a igreja vai levantar a bandeira contra, a voz contra, e ela será perseguida e punida por isso. Assim foi, por exemplo, no Império Romano, né? Nos primeiros séculos, que os cristãos, por falar que tinham um rei, e seu rei era Jesus, né? Os Césares, né? Os imperadores, eles não aceitavam isso, né? Então, os cristãos eram reprimidos, um dos motivos, né, pelos quais eles também eram reprimidos, perseguidos, mortos, porque eles se colocavam contra um sistema opressor, né, na política. Eles foram perseguidos pelo sistema político, não se esqueça. Então, todo sistema político que oprime, que reprime, que censura, ele é anticristão, beleza? Fique claro aqui. Agora, outra coisa, por que o cristão não pode ser de esquerda aqui no sentido político e também não pode ser no sentido moral? Não pode ser no sentido moral, tá? Aliás, falando de moral, antes de eu entrar na questão do moral, eu estava falando de censura, né? Eu queria falar um pouquinho dessa questão que vocês viram aí, né? A esquerda, ela faz outra coisa também. Antes de eu falar da moral, peraí. Ela aparelha o Estado. Ela faz o aparelhamento do Estado. E no aparelhamento do Estado, ela usa os poderes disponíveis. Por exemplo, usa o judiciário. Tá entendendo? Aí você vai ver a fala do José Dirceu, que é do PT, militante do PT, que é ex-ministro do governo anterior, né? Foi ministro lá nos governos do PT, quando o PT já estava no poder anteriormente. Depois acabou sendo preso, né? Agora está solto. O José Dirceu, ele vai dizer o seguinte, que tem que tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição, o negócio é tomar o poder, entendeu? E é interessante que aí vem o Barroso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, e fala a mesma coisa. Sem perceber que estava sendo gravado, ele vai dizer que eleição não se ganha, eleição se toma, né? Se toma. Então, essa é a visão da esquerda, o tomar pela força e a revolução marxista, entendeu? Socialista e tal, aquela coisa comunista. E é enrustido. Eles usam o nome democracia, né? Democracia, tá na boca. E aí vem o Lula e fala que democracia é relativo. O que é democracia para você? Quando você tiver que relativizar o que é democracia para mim, o que é democracia para o outro, já não é mais democracia, cara, né? Quando alguém é que disse o que é democracia, ali já está um ditador. Porque a democracia, ela tem que estar dentro, né, das leis de um país que é regido por leis democráticas. Quando um presidente, uma pessoa interpreta o que é a lei, interpreta o que é certo, o que é relativo, o que não é, então é a visão dele, não mais aquilo que a lei diz, tá certo? Então, veja os vídeos aí e veja aí o aparelhamento, né, do Estado e as falas do Lula aí, falando aí que democracia é relativo. É absurdo.
Muito nas redes sociais um vídeo em que o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, aparece falando que eleição não se vence, se toma. Vamos assistir. No meio da audiência ali, eu brinquei com ele que eleição não se vence, se toma. Eu queria apresentar só fez a referência com só. Não, pode. Na entrevista ao jornal El País, o ex-ministro José Dirceu afirmou que, olha as aspas, é uma questão de tempo para o partido tomar o poder. Vamos pegar, aliás, a aspa completa. Ó. Acho improvável que o Brasil caminhará para um desastre total. Na comunidade internacional, isso não vai ser aceito. E dentro do país é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar uma eleição. Falou ainda que o problema Bolsonaro é do PSDB e do DEM, que perderam espaço para o deputado no campo da direita. Tô indo, calma aí, tá longo o vídeo já, mas, cara, fazer vídeo pequeno falando de coisas importantes assim é difícil, né? Mas para finalizar é isso, entendeu, galera? Então não dá para você ser cristão num regime opressor, que censura, que limita a sua liberdade. Isso é anticristão, né? Fizeram isso com os cristãos dos primeiros séculos, fazem isso com os cristãos no mundo inteiro, né? Onde a igreja é perseguida. E eu quero dizer para você, então a igreja não pode aceitar a perseguição na vida de ninguém, beleza? E se alguma vez a igreja perseguiu, a igreja também foi anticristã, porque a igreja não persegue. A igreja, ela prega fielmente aquilo que é o evangelho, tá? A igreja prega a verdade, doa quem doer. A igreja não força ninguém a ser parte dela, até porque isso é uma obra do Espírito Santo que faz no coração do homem. Gente não convence gente a ser de Deus. É o próprio Deus que chama a pessoa para ele. Então, a gente prega a verdade, doa quem doer, e essa é a defesa que temos de estar num país democrático. A nossa liberdade de fé, de crença, de culto e de liberdade de expressão, ok? Quando tira isso da gente, eu tiro isso de qualquer pessoa, de qualquer crença, não só da cristã, de qualquer crença, você já está ali apoiando um regime ditatorial, um regime opressor, e isso é anticristão, beleza? Então aqui nós vivemos isso hoje, nesse aparelhamento do judiciário, né? Você não pode, por exemplo, falar mal do STF, que você pode estar falando mal contra uma instituição. Como se as pessoas dali fossem perfeitas. Se você criticar um ministro, não é o papel da instituição. Você não está criticando a instituição em si, mas quem opera nela, né? O ministro que está falhando, ou a ministra, o ministro que está falhando. E nós temos visto isso acontecer, né? Claramente um STF, na maioria sendo partidário, né? Não é imparcial, mas sempre tem uma inclinação a apoiar a esquerda, dá para ver isso claramente, e eu não tenho medo de falar isso, falo com toda a clareza, todo mundo está vendo, né? E na fala do Barroso, ele dizendo exatamente o que o José Dirceu fala. E quando você vai questionar, por exemplo, a urna eletrônica, né? Eles vão e querem reprimir quem questionar a urna. Imagina, não pode questionar as eleições, que isso? Isso é antidemocrático, né? A questão não é questionar a democracia, querido. Eleição é uma garantia do Estado Democrático de Direito. Tem que ser protegida. Mas é justamente por ser democrático que temos o direito de questionar as condutas ou a maneira, ou a metodologia que é feita a eleição. Tá certo? E a gente sabe, é muito duvidoso. As urnas eletrônicas, muitas delas, talvez a maioria, não pode ser auditável. Pelo menos nessa última eleição ficou provado isso. Não era possível auditar. Foi negado o tal do código-fonte para uma verificação mais aprofundada. Essa que é a verdade, né? A coisa fizeram uma tal de investigação muito superficial e não deu para comprovar nada. Nem que ela é segura, nem que ela não é segura. Certo? Então não tem nada provado, não tem um laudo dizendo é 100% seguro, não tem. Não tem também um laudo dizendo que não é seguro. Por quê? Porque não é possível fazer tal investigação, querido. E não é possível que a nossa vida esteja nas mãos, né, de pessoas que vão
sustentar essa narrativa, como diz o Lula, né? E construir uma narrativa que o negócio é infalível, é seguro e você pode confiar de olho fechado. Poxa, e se alguém questionar, pode ser punido ainda. Tipo, isso é viver uma ditadura, né? Então, é isso que a gente está vivendo aqui no Brasil, começando a viver, né? E Deus nos livre desse mal, né? Mas se você é cristão e apoia isso, cara, desculpa, você precisa rever o seu cristianismo. Essa que é a verdade, tá bom? E aí, por fim, na moral, né? A esquerda brasileira, talvez, acho que, não sei se eu devo arriscar a esquerda do mundo inteiro, porque no Oriente, por exemplo, a gente vê esquerda que não apoia, por exemplo, ela é esquerda na política, é esquerda na economia, mas não é esquerda nos costumes, não é esquerda na maneira de ver a moral. Porque a esquerda ocidental, a esquerda aqui do Ocidente, por isso que eu vou deixar um pouco o Oriente fora, porque tem algumas coisas ali que são diferentes, né? Mas aqui no Ocidente, os países ocidentais que abraçaram a esquerda na política, e também na economia, mas principalmente na política, eles também se atrelam à esquerda na questão moral, que é o progressismo contra o conservadorismo. E tem um monte de cristão surfando nessa onda aí, tá certo? Aí vai aprovar leis, né, contra a família, o discurso contra a família. Eu vou pôr um vídeo aí para você ver o Lula falando claramente que é contra a família, né? Contra o discurso, contra os costumes, o que ele está falando, contra a moral cristã, que o país é um país de moral, de costume cristão, de tradições cristãs, católicas e evangélicas. Então ele está dizendo, a gente é contra isso aí, a gente combate isso aí, entendeu? E ainda diz que é um elogio ser comunista, né? Como vocês já viram. Então, assim, pessoal, não dá para você abraçar o Lula e falar que esse cara, para você, o partido dele, vamos abraçar que não tem problema nenhum. Não, cara, é anticristão. Mas daí tem cristãos, então, que já largaram e já entenderam, é mesmo. Temos que ser contra mesmo essa coisa de família, essa coisa de costume. Tanta verdade que já estão aí negando o inferno. Cristãos, igrejas, negando o inferno. Padres e pastores, inclusive. Negando o inferno, que o inferno não existe. Eu fiz um vídeo do Caio Fábio falando, né, que abraçou o progressismo, e você vai ver, procura aí, né, no meu canal, num outro vídeo, quando o Caio Fábio, ele fala que o inferno é existencial, e não é esse inferno para sempre, ou o lago de fogo para sempre. Ele fala de uma coisa mais filosófica, mais aqui na Terra, bebendo na fonte do existencialismo. E eu sempre aviso o pessoal, cuidado com a teologia liberal. Quem bebe na teologia liberal, um pouquinho depois já está abraçando o progressismo. E vai virar progressista, pode ter certeza. Tá? É o que acontece com todos eles. E aí, então já não existe mais inferno, né? Questão de pecado é relativo, né? E aí já pode fazer casamento gay, né? Que nem eu faço um vídeo também falando que a igreja acolhe homoafetivos, né? Mas a igreja ela combate a visão da homossexualidade, que é a prática do sexo entre pessoas do mesmo gênero ou do mesmo sexo, tá? A igreja combate isso e é bíblico. Deus fez homem e fez mulher e ali ele estabeleceu vida, gera vida e família, ok? Esse é o padrão da igreja, mas a igreja não é a favor da homofobia, a igreja não mata ninguém, a igreja não persegue ninguém, querido. A igreja não tem discurso de ódio, isso sim é uma narrativa construída contra a igreja. Mas só que a igreja fala que Deus não aceita, Deus não recebe esse tipo de vida, né, diante dele, isso não é o padrão dele. Então, o cristão vê que a relação sexual de duas pessoas, né, que são do mesmo sexo, acaba entrando não apenas numa contradição com Deus, que é o Criador de todas as coisas, mas acaba sendo muitas vezes uma violação do corpo. Por exemplo, o sexo anal, né? Se pegar dois homens numa relação sexual,
homem com homem, vai acabar gerando o quê? Sexo anal, e é uma violação do corpo. O ânus, a finalidade dele, vocês sabem para que é, né? Deus fez perfeito, né? Então, os outros ficam discutindo assim, vocês são fundamentalistas, tudo gira em torno do sexo. Não gira, não. Quer dizer, então, que existe casamento sem sexo. Quer dizer, então, que brasileiros não transam, não fazem sexo, não acontece isso. Pessoal, isso é uma narrativa que vocês constroem. Sim, é também em torno do sexo. O sexo é uma das coisas mais relevantes. É tão relevante que os teólogos da igreja, desde lá do início, aliás, desde os tempos bíblicos, eles alertam muito contra a imoralidade. E a imoralidade é sexual. É isso que ele está falando, tá? Então, tomem cuidado, né? Então, tem um monte de cristão aí criando as suas igrejas inclusivas, tá? Um monte assim, ó. O que nós chamamos de apostasia dos últimos tempos. Antes da manifestação do anticristo, a igreja vai apostatar para poder aceitar o anticristo. É a única forma, né? E é isso. Então, apoiam o aborto, né? Cristãos que apoiam a partido de esquerda apoiam o aborto. Se você apoia a esquerda, você está apoiando o aborto. Você está dizendo, não, estou com vocês nessa aí, né? Uso de drogas e etc. Tá? Então, conceito de família, destruição do conceito de família tradicional, né? Então, pessoal, não dá para ser cristão quanto a moral, nem quanto a política, tá? A única forma que você pode dizer que eu sou esquerda na visão é talvez econômica, como eu já falei, né? A questão econômica, e em alguns casos, né, que a política acaba atrelando a ela, né? Mas no sistema político em si, que vai gerar um autoritarismo, um comunismo, que vai caminhar para uma ditadura, não dá para você ficar nisso. E na questão da moral, você não pode ser de esquerda. Na moral, você tem que ser conservador de direita. Não tem jeito, tá? Não tem, senão você é totalmente anticristão ser de esquerda nesse sentido. Tá bom? Então, é bacana a gente discutir essas coisas para você saber o que é ser esquerda, o que é ser direita. E que tem 3 pontos. Na moral, ou costumes, né? Na economia e na política, tá? Esses 3 pontos aí para você entender melhor a questão. Eu não sou um especialista em política, pode ser que alguém venha na questão política e discuta comigo, eu não vou me estender, mas eu falei de alguns pontos onde, olhando os países que abraçaram o comunismo, o marxismo, o socialismo, se tornaram numa Cuba, numa Venezuela, né? Se tornaram numa Nicarágua, num país como a China ou Coreia do Norte, no mínimo isso, né? É o que a gente tem visto aí acontecer, tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. Eu deixo agora com vocês um último vídeo, né? Falando aí, o Lula falando aí que ele é contra a família, que ele é contra os costumes, ele é contra a moral, né? E você decide aí se você quer ser ainda um cristão de esquerda total, na política e nos costumes. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Divulga aí, dá um joia, curte aí o canal, se inscreve, compartilha. Abraço. É preciso que a gente rediscuta o discurso da esquerda. É preciso que a gente repense o que a gente quer e como a gente vai fazer para conquistar. Muitas vezes a direita ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Na Europa, por exemplo, sabe, a esquerda